Bom dia, tá? Nessa semana a gente vai trabalhar um assunto de vetores, tá? Então é um assunto bem legal de se trabalhar, já começa a pensar em estruturas mais complexas da linguagem, tá? É, essa estrutura é uma estrutura de dados, tá? Onde eu consigo armazenar vários valores em uma só variável, tá? Professor, mas qual a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo armazenar um monte de valores sem precisar criar um conjunto grande de variáveis, tá? E eu consigo ter acesso a todos esses valores ao mesmo tempo, tá? Diferente de quando a gente está trabalhando lá dentro de um laço e a gente pede a idade da pessoa, no próxima iteração do laço, essa idade da pessoa já não existe mais, tá? Então a gente só tem um elemento, a gente não tem o conjunto de elementos, o conjunto de dados para trabalhar, tá? E aí quando a gente pensa em vetor, o que, que a gente faz? A gente guarda um conjunto de dados, tá? Dentro de uma estrutura capaz de armazenar tudo isso, beleza? Então, ó, nessa semana a gente vai ter essa aula síncrona, tá? Essa daqui vai ser o último conteúdo que a gente vai ter sobre na disciplina de AP1, tá? São vetores, tá? Então, ó, dia primeiro a gente está tendo essa aula. Na semana que vem é para a solução de dúvidas, tudo mais, tá? Dia 7, dia 14, eu estou à disposição de manhã, acho que a Mel está no dia, na quinta tarde também, para ajudar vocês, tá? No dia 8 a gente vai fazer a última reunião do semestre, a última aula do semestre, e dia 15 a gente vai fazer a provinha, tá? A prova final da disciplina, tá? Nessa prova vai cair o quê? Vai cair tudo, tá? Mas não, a gente não vai trabalhar com fluxograma, tá? A gente vai trabalhar só com linguagem C. Quais são os principais assuntos que vai cair nessa prova? Vai ser estrutura de repetição e vetores, tá? Porém, não tem como a gente trabalhar com estrutura de repetição e vetores sem entrada, processamento e saída, certo? Então, a gente não tem muito para onde correr, tá? Então, o if vai ter o for, vai ter o while, o do while, o switch case, todo esse conteúdo vai estar dentro dessa provinha, tá? É, Essa primeira disciplina, que é a P1, é a base de todas as outras de programação, tá? Então, o que vocês aprenderem até essa aula aqui, vocês vão usar em todas as disciplinas de programação, tá? Até mesmo o banco, você tem também coisas daqui, então é uma disciplina que é muito importante para vocês, tá? Professor, falando nisso, agora você falou, eu lembrei que eu ia perguntar. No exercício do while, eu acabei usando do while em tudo. Será que tem problema? Porque na minha percepção, tinha que tudo começar pelo menos uma vez. Ah, beleza, então. Se você achou isso, você entra tranquilo. Então, é importante vocês reconhecerem isso, tá? Então, acho que a parte mais importante dessa disciplina, dessa parte disciplina não, dessa parte de estruturas de repetição, é saber quando usar cada uma delas, tá? Então, você identificou que todos precisam ocorrer uma vez. Perfeito. Então, eu vou usar do while sem problema nenhum, tá? Mas tem que saber identificar se é for, se é while, se é do while e quando utilizar cada estrutura dessa, tá? Então eu acho que então vocês estão entendendo o que está acontecendo. Então na disciplina de AP1 vocês têm que entender praticamente três coisas: estrutura de repetição, estrutura de decisão, entrada, processamento e saída, tá? Se dominando esses três assuntos, você vai conseguir andar por todas as disciplinas de programação, certo? Então, esse você tem que ter o domínio, tem que entender quando usar, como usar e para que serve cada uma delas. Tá? De novo, ó, eu vou fazendo aí, ó, indicando para vocês a monitoria, tá, pessoal? Para quem está aí com dificuldades, tá? O pessoal tá de segunda até sexta disponível para vocês, tá? Tem sempre um horáriozinho. Lembrar que na quarta-feira
Tem aula de reforço, tá? Com a Raíssa. A Raíssa está dando aula de reforço, então eu acho que para quem está com um pouco de dificuldade ainda na disciplina, acho que é válido participar dessas aulas. E aí eu deixei também uma listinha de exercícios, tá? Para entregar no dia 14, ou seja, no dia da nossa... a nossa prova vai ser dia 15, então um dia antes vocês têm que resolver esses exercícios e entregar para ficar preparado para a prova. Tá? Então, provavelmente, um desses exercícios, parecido com esses exercícios que vocês vão entregar no dia 14, vai cair na prova. Por quê? Porque geralmente a gente pede uma atividade com while ou for e uma atividade com vetor. Tá? Então, isso é comum. Tá? Esses exercícios eu coloquei aqui, ó, exercício de vetores. Tá? Então, são 7 exercícios. Não, 10 exercícios daqui, né? 7 foi no passado. Tá? Mas são exercícios que são até meio repetitivos, tá? Então não tem muito para onde correr. Tá? Aqui eu já deixei também um PDF, então você baixa o PDF, já fica na sua máquina. Tá? Também que tem essa lista com esses 10 exercícios. Tá? E aí vocês têm 2 semanas para entregar esses exercícios. E aí essa é a última atividade também. Então só tem agora dia 14, dia 15 a nossa avaliaçãozinha para finalizar o semestre. Na outra semana a gente vai mostrar o resultado das 2 avaliações, tá? Na verdade que a semana que vem eu já trago para vocês a nota da outra avaliação. Apesar que eu já fiz a correção, né, dentro durante uma dessas atividades nossas, então acho que vocês sabem onde vocês erraram, você tem os exercícios de vocês, tem os exercícios que foram resolvidos, então vocês conseguem ter uma noção do que estava errado, do que aconteceu. A gente não gosta de divulgar a nota muito antes dessa disciplina, porque o pessoal fica com nota mais baixa, ele fica desanimado, tá? Então não é para desanimar ninguém. Eu acho que quem entregou todas as atividades e fizer a prova final, pode até tirar do 0 nessa primeira provinha, consegue passar aí tranquilo. Tá? Por quê? Porque a provinha valia 2 pontos, então tem 8 pontos ainda em disputa aí, 8 pontos para vocês, para quem entregou todas as atividades, já vai ter aí praticamente 3 ou 4 pontos aí, 3 pontos, né? Então é possível? Com certeza é possível passar, mesmo tendo 0 na primeira prova ou não tendo feito a primeira prova. Tá? E quem não tiver feito a primeira prova, a gente vai ter que conversar também. Bom, aqui ó, eu deixei para vocês ó, a aula gravada do ano passado, tá? Tá legalzinha a aula. E exemplos de implementação. Então já pode dar uma olhada aqui, ó, que aqui tem. Eu vou passar um a um para mostrar para vocês o que tem nesses caras, tá? Então aqui a gente tem várias coisas feitas aqui dentro, tá? E aí serve de exemplo para vocês. Bom, o que é um vetor? Agora a gente vai entrar no assunto importante. O que é um vetor? Para que serve esse vetor? Então eu vou abrir para vocês verem aqui. Vamos abrir o Excel aqui. Excel. Tá? Para que abrir o Excel? Para mostrar para vocês, aqui eu tenho já uma planilha aqui, deixa eu criar um novo aqui, arquivo novo. Já está aqui. Beleza. Então vamos ver, vamos entender como funciona um vetor de uma forma bem simples. Então aqui ó, eu vou escrever aqui variáveis. Tá? Então, quando eu faço assim, ó, int a, o que eu estou fazendo? Tá? Eu estou criando espaço em memória aqui, ó. Vou colocar aqui vou falar que isso aqui é a minha memória, tá? Memória. Então, quando eu coloco int a, significa que eu reservei um espaço aqui, ó. Reservei um espacinho em memória para mim guardar o quê? Um valor inteiro. Então aqui, ó, eu tenho um espaço reservado
na memória para salvar, para guardar, armazenar o número inteiro. Certo? Então, se eu chegar aqui e fizer assim, ó, A igual a 10. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse espaço reservado aqui e colocar o valor 10. Tá? Então, isso você já conhece. Então, se eu chegar numa outra linha aqui e colocar assim, ó, B é igual a 5. B é igual igual a 5. O que vai acontecer? Nessa primeira linha eu joguei o 10. Quando eu jogo o 5, esse 10 aqui é perdido. Porque o 5 entra no lugar do 10. Certo? Ah, então eu quero guardar duas variáveis. Beleza, você cria aqui, ó, o int b. Criou uma outra variável. Tá? E aí eu tenho outro espaço para armazenar valor. Tá? Então, se eu vier aqui e coloco assim, ó, b é igual a 18. Então, eu estou guardando agora o 5 e o 18. Eu só consigo armazenar um valor dentro de uma variável inteira, dentro de uma variável double, ou dentro de qualquer outro tipo de variável. Tá? Então, é um espaço. Quando a gente fala int A, int B, é um espaço. E se eu quiser agora armazenar 3 valores dentro de A? Não consigo. Por quê? Porque o espaço é para um inteiro. Tá? Não um conjunto de inteiros. Certo? E aí, o que eu faço? Aí a gente usa esse conceito de vetor. Tá? O que é o conceito de vetor? É uma variável onde eu tenho um conjunto de espaços lá dentro, e não somente um. Tá? Então, quando a gente fala de vetor, a gente tem, vamos colocar uma definição aqui, ó. Um vetor é um identificador capaz de armazenar vários valores, ou seja, são reservados vários espaços em memória para esse identificador. Ah, o que é o identificador, professor? É um nome de variável, tá? Um nome qualquer de variável. Beleza? Então, eu consigo, em um nome de variável, eu colocar vários valores? Sim, que é através de vetor. Ah, então o vetor eu falo assim, então eu não quero guardar, igual eu fiz aqui, ó, guarde um inteiro chamado A. Então esse espaço em memória chama A, esse espaço em memória chama B. Tá? E aí eu posso jogar valores, fazer ações com esse valor, com esse A, com esse B. Tá? Só que dentro dele só cabe um inteiro. E se eu quero guardar vários, eu não posso usar uma variável normal. Tá? Ah, eu não posso criar A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Pode criar, só que isso aí vira um caos, tá? Para gerenciar depois. Por quê? Porque são identificadores diferentes, são variáveis diferentes para mim gerenciar. Isso vai ficando mais complicado, tá? Então, o que eu uso? Eu utilizo uma estrutura chamada vetor, tá? Que é um identificador, da mesma forma que A é um identificador para um inteiro, para um valor inteiro, um espaço inteiro em memória, tá? O vetor é um identificador para vários valores. Aí, como que eu faço isso, professor? Eu falo assim, ó, int, vamos chamar aqui de V, tá? Poderia ser qualquer coisa, poderia ser A, B, C, D, qualquer coisa, tá? Qualquer nome, mas eu vou chamar de V, simbolizando o vetor, tá? E na frente dele, eu coloco a quantidade de elementos que esse vetor vai guardar, ou seja, a quantidade de espaços que eu quero reservar. Então, se eu pegar e colocar assim, ó, int v
de 5, significa que ele reservou 1, 2, 3, 4, 5 espaços, tá? Então ele reservou 5 espaços para armazenar 5 valores inteiros. Então quando eu coloco entre colchetes, tá? Quando eu coloco entre colchetes um número qualquer, ele vai reservar essa quantidade de espaços em memória. Professor, então quando eu quiser eu faço assim, ó, V recebe 10, V recebe 5, V recebe 3. Não funciona. Tá? Por quê? Porque eu tenho que indicar onde eu quero guardar cada número desse, cada valor desse. Eu não posso pegar e jogar, porque ele não vai saber onde colocar isso aqui, ó. Ele coloca na sequência. Não, isso aí ele não faz sozinho. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para o compilador, para a linguagem, eu falar para o computador aonde eu quero guardar. Em que local desse aqui, ó. Tá? Professor, Oi. no caso do vetor aí, é um padrão, cinco espaços? Não, pode ser quanto eu quiser. Aqui eu posso pegar e colocar assim, ó. 20. Tem 20 espaços. Tá? Entendi. Se eu colocar aqui 3, são 3 espaços. Então ali dentro é a quantidade de espaço que será reservado para a variável V. Que tipo de espaço? Espaço para um inteiro. Mas não tem limite? Não tem. Limite não tem não, cara. É que você tem o maior inteiro possível aí, mas não tem limite. Só que você definiu o tamanho, esse tamanho não muda. Então você fala assim, eu quero que esse vetor tenha tamanho 2000. Beleza, põe 2000 lá e ele vai reservar 2000 espaços para você. Tá? Agora você fala assim, não, agora eu quero guardar 2005. Não dá, você já reservou 2000, cabe 2000. No máximo 2000. Tá? Então ele não é dinâmico, ele não aumenta e diminui de acordo com sua vontade. Tá? Ele tem que ser pré-definido. Então ele aloca de forma estática. Tá? É alocado o espaço de memória. O espaço de memória é alocado estaticamente. Ou seja, eu coloquei o valor lá, defini a quantidade, a partir daí é essa quantidade que vai ter lá dentro. Tá? Professor, mas... No caso do vetor, ele é declarado igual a gente se declara uma variável ou ele tem outro procedimento? Não, é assim, ó. A variável você declara assim, a int A. O vetor se define int A. Tá. Entre colchetes a quantidade. Colchete, né? Colchete. Tá? Então, ó, a declaração é assim, ó. A declaração é tipo da variável, o nome da variável e aqui dentro a quantidade de espaços. Mas eu não preciso colocar V indicando que é um vetor. Não. Pode colocar o nome que você quiser. Tá? Eu posso colocar assim, ó. Eu estou criando um vetor com as idades das pessoas. Int idades para 30 pessoas. Beleza. Int idade de 30. Tá? O V eu coloquei aqui porque V, a maioria das vezes a gente indica por vetor, né? Vetor V, vetor V, vetor V. Mas pode ser qualquer coisa. Tá? Não precisa ter um nome específico. A gente pode ter aqui, ó, na hora que você vai fazer uma compra no mercado, então você tem um conjunto de valores. Beleza. Float valores de 100. Tá? Então aqui, ó, eu criei um vetor de 30 valores inteiros que tem o nome de idades, tá? Aqui eu criei um vetor de 100
valores reais, que tem o nome de valores, tá? Então eu posso colocar Quando eu estou olhando um código, eu vou identificar que existe um vetor pelo fato dos colchetes. Exatamente, é isso mesmo, tá? Então é o colchete que vai indicar, me dizer se ele é uma variável normal, no caso o int b aqui, ou o int a aqui em cima, ou se ele é um vetor, quando eu tenho os colchetes indicando a quantidade de elementos que eu tenho lá dentro. Beleza? Esse vetor ele pode estar junto com. Eu estou declarando variáveis do tipo inteiro, float e tal. Assim, você está falando, né? X, vírgula, Y, vírgula, Z de tamanho 5. Sem problema nenhum. Tá? É uma variável. Tá? Ele é uma variável, só que ele não tem um valor só, ele tem vários valores. Beleza? Ô, senhor, mas esse 5 ele tá guardando 5 para cada. Não, só o Z de variável. tamanho 5. Só o Z. Exato. O X e o Y são normais e o Z tem 5. Então, se eu quiser, eu faço esse esquema de guardar espaço para variável que precisa. Não precisa ser para todos. Exatamente, é isso mesmo. Então você indica, você pode falar assim, ó. Eu posso falar que o X é uma variável normal, o Y vai guardar 10 variáveis e o Z 5. Sem problema nenhum. Tá? Então, em um único programa pode haver vetores de tamanhos diferentes, tá? Sem problema nenhum. E de tipo diferente. Então eu posso ter aqui, ó, um float aqui, K de tamanho 5, 3 ou 20, sem problema nenhum. Tá? Então eles são independentes. Cada carinha é independente um do outro. É só o espaço que eu vou reservar em memória para esse identificador. Se eu não coloco nada, é um espaço. Se eu coloco entre o colchete na frente e a quantidade, é a quantidade que eu estou criando. E aí, no caso, só serve, no caso, para int ou float. Caracteres eu não... Int, float, char. Vou chamar de texto aqui, ó, de 100. Opa, 10 não, 100. Tá? Aqui eu criei um vetor capaz de armazenar 100 caracteres. Tá? Então é como se fosse um texto. Eu posso guardar esse texto aqui, ó, isso tudo aqui dentro desse vetor de char. Essa soma de caracteres é em um local só, ou eu tenho 100 locais de guardar um caractere? 100 locais de guardar um caractere. Tá? Depois, na disciplina de AP2, a gente vai tratar esse char, texto de alguma coisa, como uma coisa única, tá? Como sendo um texto. Mas nesse caso aqui, é um vetor com 100 espaçozinhos para guardar um caractere. Beleza? Entendi. Ô, senhor, nesse char agora, colocando dessa forma, antes, sem colocar o vetor, ele só pegava a primeira letra, uma letra só, né? Exato. Dessa forma, se eu quiser usar uma palavra inteira, ele entra, ele aceita? Eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura para esse caso, tá? Beleza. Porque cada vez que você lê um caractere, ele lê um só. E aí você joga esse um caractere lá na posição que você quer. Tá? Depois eu vou mostrar uma forma onde a gente lê um conjunto de caracteres. Tá? De uma vez só. Mas não é comum, tá? A gente vai ler caractere a caractere. Tá? E não vai tratar isso como um texto, a gente vai tratar isso como um conjunto de caracteres. Tá? Entenderam, pessoal, o que é vetor e como que ele pode ser criado? Bom, agora a gente vai ver como que a gente joga valor dentro dele. Eu falei que isso daqui, ó, não funciona, tá? Então isso daqui, ó, está errado.
não funciona. Mas como que eu faço, então? Então, vou criar aqui, ó, uma outra variável, um outro vetor aqui, ó. Vamos colocar o vetor de inteiro, que é o mais comum, tá? Vou chamar ele até de vetor, ó, para ficar bem sinalizado. 5. Aqui eu estou dizendo o quê? Que eu criei um vetor, tá? Uma variável, um identificador chamado vetor, que ele tem 5 espaços inteiros. Então, eu consigo guardar 5 valores inteiros. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei aqui dentro, deixa eu marcar as bordas dele para ficar bonitinho, né? Para a gente entender melhor. E aí eu tenho esses 5 espaços aqui que eu posso guardar 5 valores inteiros. Ah, professor, não tem inteiro não tem um vetor que eu posso guardar um inteiro, um float, um char? Não. Tá? Não existe vetor que você guarda coisas diferentes. Certo? Então, o vetor em linguagem C, a gente chama até de estrutura homogênea. O que é homogêneo? Homogêneo é que são todos iguais. Tá? Então, um vetor é uma estrutura homogênea unidimensional. Tá? Então, o vetor é uma estrutura unidimensional, que só tem uma dimensão. Tá? E todos os elementos são iguais, são do mesmo tipo. Tá? Então, ó, é uma estrutura unidimensional homogênea. Tá? Isso significa o quê? Que todos os elementos são de um mesmo tipo. Tá? E ele é unidimensional porque só tem uma dimensão. Bom, deixa eu copiar esse cara aqui para baixo. Ctrl X, depois Ctrl V aqui. Beleza? Então é uma estrutura unidimensional homogênea. E agora, professor, como que eu coloco o valor dentro dele? Como que eu jogo valor dentro desse vetor? Se o vetor é um identificador só e eu não posso fazer vetor recebe 10. Eu não posso fazer isso porque ele não sabe onde colocar aqui. Tá? Para cada posição que eu tenho dentro do meu vetor, eu tenho um índice, tá? Para indicar cada posição dessa. Então eu falo, ó, se eu quiser jogar o cara aqui, eu tenho que falar, ó, coloca na segunda casinha, tá? Esse valor. Então como que eu faço isso? Então eu sei que o meu vetor em linguagem C, tá? Eu vou até fazer aqui, vou colocar isso aqui, eu vou centralizar e vou pôr um negrito aqui. Um vetor em linguagem C, ele começa no 0 e vai até o tamanho dele menos 1. Tá? Então, se eu quero colocar no primeiro elemento, eu coloco na posição 0. Se eu quiser no segundo elemento, eu coloco na posição 1. Se eu quiser no terceiro, eu coloco na posição 2, 3 e 4. Tá? Então, eu vou indicar aonde eu vou colocar o elemento. Ah, professor, mas como que eu faço isso? Ah, legal. Eu faço o seguinte, ó. Eu falo, ó, qual é o identificador, tá? Depois, entre colchetes, eu passo a posição, tá? Eu passo a posição que eu quero colocar esse cara. Então, eu falo assim, ó, eu quero na posição 1, eu quero colocar o valor 10. Quando eu faço isso, ó, o valor 10 é colocado aqui, ó, 10. Tá? Se eu vier aqui de novo, eu quero colocar aqui, ó, na última posição. São 5 mais a última posição 4. Então, vetor na posição 4 é igual... Ah, eu vou jogar o valor lá, vou falar que é 8. 8. Tá? Então, o que que ele fez? Ele veio aqui, ó, e jogou o 8 aqui dentro. Ó. O 8 aqui dentro. Professor, eu preciso obedecer a sequência ou pode ser... Não, da ordem que você quiser. Eu posso pegar aqui, ó, depois no terceiro colocar assim, ó, vetor na posição 0 recebe 200. Não tem problema nenhum. O 200 vem para cá, ó. O que você não pode fazer é o seguinte, ó.
Pode fazer, mas isso você vai perder. Falar, vetor na posição 4 recebe 5. O que vai acontecer? Eu estou pegando no mesmo espaço que já tem um elemento, estou colocando outro. Ele vai substituir, então ele vai pegar o 5 por aqui, ó. Tá? Então, para mim acessar um elemento do vetor, eu coloco o nome do identificador, a posição, entre colchetes, e o valor que eu quero. Tá? Então, é o nome, vetor, posição 1, valor 10. Tá aqui, então, na posição, o vetor, no vetor na posição 1, vai ser colocado 10. No vetor na posição 4, vai ser colocado 8. Então, o 8 vem para cá, ó, 8. Depois, continua na sequência do programa, ó. Vetor na posição 0, 200. Vetor na posição 4, vou substituir 8 pelo 5. Perfeito. Entenderam, pessoal, conceitualmente como funciona o vetor? A ideia do vetor? Que a gente tem aí um identificador, que é o nome do vetor, e a gente tem o índice, ou seja, a posição dentro do vetor onde eu vou guardar as coisas. Sempre iniciando da posição 0 até a posição tamanho do vetor menos 1. Então, se eu coloquei 5 aqui, ele vai de 0 até 4. Tá? Aí, se eu colocar no 5, professor, vai cair aqui na frente, ó. Só que esse cara aqui não faz parte do vetor. Então, provavelmente tem outra variável aqui junto, e aí ele vai sobrepor outra variável, vai fazer uma caca só. Tá? Não pode extrapolar o tamanho do vetor. Ah, mas a linguagem já dá um erro, né, professor? Não, não dá erro. A linguagem não faz nada. Deixa você fazer a caca que você quiser. Tá? Então, muito cuidado com isso. Professor, Oi. essa distribuição do espaço eu posso distribuir dependente do local do meu código. Eu posso colocar dentro de um if, distribuir depois fora de um if, fora de um comando. Pode por onde você quiser. Respeite a regra do nome, posição e valor. Exatamente, é isso mesmo. Tá? Você pode usar numa combinação, então você fala, if o vetor na posição 1 for igual a 10, ele vai fazer tal coisa. Posso fazer também. Então, eu posso usar onde eu quiser. É como se fosse uma variável. Qual a diferença da variável e do vetor? A variável eu uso o nome dela. O vetor eu uso o nome e a posição. E ela faz... Então ele pode ter um scanf também. Tipo, scanf... Pode também. Vetor e conchete 1. Exatamente. Mesma coisa. Beleza. Funciona da mesma coisa, tá? Professor. Oi. Se eu pegar... Tá aí, você colocou o 200 no 0, o 10 no 1... O 4 no 5, o 5 no 4 aí. E se eu quiser, tipo, modificar já pronto, assim, eu quero, não, tá faltando mais um espaço, eu vou ali, mudo no vetor 5 ali, boto 6, vai continuar a funcionar igual, não vai dar erro nem nada. Não vai dar nada, vai estar normal. Tá? É uma variável, é como se eu tivesse 5 variáveis. Vetor na posição 0, vetor na posição 1, vetor na posição 2, vetor na posição 3, vetor na posição 4. É como se fosse... Sim, daí se precisar de mais, eu posso só mudar a quantidade de espaço ali no vetor, que não vai não, aí você tem que... Aí é na hora da criação, na hora da definição da variável, você está definindo a variável. Se você colocou 5, só vai guardar 5. Não adianta querer colocar 6. Então, mas o que eu queria saber era, tipo... Tá aí, você já colocou variável dentro, mas daí você olha e você fala, putz, preciso de mais espaço. Se você mudar, vai dar erro? Não tem nem como mudar, porque depois que você declara uma variável, você não pode declarar de novo ela, né? Entendi. Você não pode falar assim, int x e int x de novo. Professor, eu entendi mais ou menos. Eu acho que ele está apresentando na declaração da variável. Sim, eu já declarei lá em cima. Se você aí lá com 5, você não pode redeclarar ela. Tá? Então eu não posso, num programa, fazer assim, ó. Int x... Opa, o que está acontecendo aqui? Int x de tamanho 10. Tá? E aí meu programa continua aqui embaixo e fala, não coube, vou colocar int x
de 20. Não existe isso. Por quê? Porque isso aqui é a declaração da variável. Ó. Eu estou declarando o x, já está declarada. Se eu tentar declarar de novo, está errado. Então, mas eu queria saber Mas se eu não pode mudar lá no modificar lá em início. cima? Ó, é isso mesmo, Luiz. Lá em cima eu queria mudar. Não, lá em cima não tem problema. Só que os valores vão ser perdidos, porque o seu programa tem que rodar de novo. Vai. Ah, entendi. É isso mesmo, só isso mesmo que eu queria saber. Tá? Valeu, Então, Editor. quando Luiz também. você muda aqui, ó, de 5 para 6, ele vai ter 6, mas ele vai zerar o vetor tudo. Tá? Por quê? Porque é uma nova execução, né? Vamos fazer um exemplozinho agora, prático, disso funcionando. Tá? Então, se eu quero ler 3 valores, eu vou criar um vetor aqui para guardar 3 valores. Então, lá, int valores 3. Vetor para armazenar 3 valores. Tá? Valores inteiros. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer a leitura de 3 valores. Para fazer a leitura de 3 valores, eu vou pedir aqui, ó, digite um valor. Tá? Então, vou fazer uma leitura de 3 valores. Dou um scanf aqui, %d, vírgula, e comercial, valores. Tá. Agora, se eu colocar só valores, ele não vai saber onde guardar as coisas. Por quê? Porque valor tem 3 posições. Então, eu preciso indicar em que posição que eu vou guardar isso. Beleza, guardo na 1. Ó, lembrar que o 1 é a segunda posição. O 0 é a primeira posição. Tá? Então, guardar o primeiro elemento, eu jogo na posição 0. Tá? Aí, ó, eu vou colocar valores nos outros 2. Então, digite um valor, digite um valor de novo. Então, na posição 0 eu guardei um valor, na posição 1 eu guardei o valor, na posição 2 eu guardei outro valor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo 3 valores e jogando aqui dentro dessa mesma variável, tá? Que é uma variável vetor, tá? Que é um vetor, onde eu tenho um conjunto de espaços, tá? Aí eu posso imprimir, eu posso fazer assim, ó, printf, vou imprimir esse cara aqui, ó, vetor. Tá? O vetor são vários elementos, então eu vou colocar aqui, ó, %d, espaço, tracinho, %d, espaço, tracinho, %d. Vou guardar, vou apresentar 3 valores e vou passar esses valores aqui, ó, valores na posição 0, vírgula, valores na posição 1, vírgula, valores na posição 2. Tá? Então, com isso aqui, eu consigo apresentar um conjunto de valores. Certo? Então, se eu rodar esse programinha, o que ele vai fazer? Ele vai, dentro de um único identificador, que é o identificador de um vetor, ele vai guardar 3 valores. Então, se eu vier aqui rodar esse cara, ó, ele vai pedir aqui, digite um valor, vou colocar lá 10, ou seja, no primeiro espaço de valores, ele vai guardar o valor 10. Então, ó, no primeiro espaço, ele guarda o valor 10. No segundo, eu quero guardar o 8. Então, o 8 vai no segundo espaço, ou seja, 0 é o primeiro, 1 é o segundo. E o terceiro, eu vou guardar 19. E aí, no terceiro carinha aqui, eu vou guardar o valor 19. Tá? Então, na hora de eu apresentar, ó, ele apresentou bonitinho. Ó, por quê? Porque eu vim aqui, ó, e mandei apresentar, ó, um inteiro, outro inteiro e outro inteiro. Quem são esses inteiros? O primeiro é o valor na posição 0, o segundo é o valor na posição 1 e o terceiro é o valor na posição 2. Então, ele vai pegar esses 3 valores e apresentar aqui. Tá? Professor, mas você poderia colocar A, B, C e acabou, né? Poderia colocar A, B, C e acabou. E se fosse 20 elementos? Então, eu teria que colocar int A, B, C, D, até as 20 variáveis. Mas aí, professor, dá na mesma, tá vendo? Ó? Eu estou repetindo isso daqui, ó. Então, se eu colocar aqui 8,
eu vou ter que mexer aqui e fazer 8 cópias disso aqui, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V, V. E não vai virar nada, vai estar a mesma coisa. Para mim, então, eu prefiro trabalhar com variáveis normais. Ah, mas calma aí. O que muda? Vamos entender aqui alguma coisa, ó. Vamos entender isso aqui. O que muda desse cara para esse aqui? Nada. Só o quê? O índice. E para esse aqui? O índice. Então, isso daqui está repetindo a mesma coisa várias vezes. Certo? E essas coisas, a única coisa que altera é esse valor aqui, ó, que é um valor numérico que começa de 0 e vai até 2. Opa, eu já sei fazer isso aí, algo que repete. Então, eu posso vir aqui, ó, para substituir essa leitura aqui ruim, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma variável aqui, ó, uma variável i, um contador, tá? E fazer um for aqui, ó, olha que legal. I começa em 0, i menor ou igual, i menor que 3, ou seja, vai até 2, ponto e vírgula e mais. Esse cara aqui vai fazer o que, esse for? Esse for vai de 0 até 2. Tá? Esse cara vai de 0 até 2. Aqui também, ó, eu vou de 0 até 2. Então, eu posso pegar esse cara aqui, ó, colocar ele aqui dentro, ó. E aí, em vez de eu colocar o 0 aqui, ó, eu coloco o i. Por quê? Porque no for, na primeira vez, eu estou jogando o valor na posição 0. Depois do for foi para 1. Ele vai jogar na posição 1. O for foi para 2. Ele vai jogar na posição 2. Na hora que ele chegar em 3, ele vai cair fora. Tá? Então, ó, eu consigo atribuir um conjunto de valores através de um for. E se eu fosse usar variáveis normais, isso não seria possível, tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa também, tá? Então, se eu vier aqui e colocar lá, ó, 10, 8 e 19, tá lá, ó, 10, 8 e 19. Ah, professor, agora, se eu aumentar para 10 elementos, fica fácil? Fica. Eu venho aqui, ó, aumento esse cara para 10. E aí no meu for eu falo, ó, enquanto não chegar em 10. Ou seja, de 0 até 9. Agora eu estou lendo o quê? 9 valores. Tá? Se eu rodar esse cara aqui, ó, ele vai aparecer um valor 10, 5, 9, 17, 8, 32, 89, 45, 1 e 2. Tá? Ah, professor, você conseguiu guardar esses valores todos. Então, eu consegui guardar aqui dentro 10 valores. Mas o meu printf, ele não está fazendo isso. Por quê? Porque o meu printf, ele é fixo. Ele apresenta apenas 3. Então, o que eu posso fazer? Ah, faz um laço aí também, professor. Beleza, então vamos fazer o laço aqui, ó. Então, eu vou imprimir vetor. Tá? Eu imprimo o vetor aqui. E agora eu faço um laço de novo, ó. Então, quando eu trabalho com vetor, eu vou repetir muito as coisas, ó. Eu vou fazer outro for aqui, ó. Tá? E aqui eu vou imprimir o valor de cada um deles. Então, aqui eu ponho lá, ó, %d, um tracinho. E aí eu imprimo quem? Imprimo valores na posição do i, que o i vai de 0 até 10. Então, aqui eu faço a leitura deles, ó. Então, esse trecho aqui, eu estou fazendo a leitura dos elementos do vetor, tá? Ah, então leitura de vetor é sempre dando for? É, 99% das vezes. A não ser que você não saiba quantos vão ser colocados lá dentro. Então você fala assim,
eu quero fazer uma relação ordenada dos alunos da turma que se inscreveram para ser monitor. Professor, Oi. mas esse print aí, o for, ele tá fora do print, ele vai... Não, o print O está fora do print for. vai... Hã? O print está fora do for. Certo. Então, mas ele vai sair as 10 posições? Porque aqui, ó, na verdade, esse print aqui, ó, tô imprimindo só o texto, vetor. Isso, Só tô imprimindo o texto. Agora aqui certo. dentro, ó, ele tá dentro de um laço, ó. Aí eu faço 10 vezes, Tá. Não, beleza. tá? Vou rodar para mostrar para vocês aqui. Digite um valor. Olha lá, 10, 8, 5, 3, 9, 6, 18, 19, 20, 32, 21, 18. Tá lá, ó. Então, esse daqui tá fora do laço porque eu quero que apareça vetor uma vez só. Tá? Agora, eu vou repetir para todos os elementos do vetor. Ó. Então, estou repetindo para todos os elementos do vetor. Um a um. Que é essa mesma ordem que eu fiz aqui. Ó. Tá? Então, quando eu vou ler um vetor, eu faço o quê? Faço um laço, tá? Para todos os elementos desse vetor. Tá? Então, eu começo de 0, vai até 9. E se eu quero depois apresentar esse cara, eu faço outro for de 0 até 9. De 0 até 9. Aí fala assim, não, professor, eu quero ver só os 3 primeiros colocados. Quem são os 3 primeiros colocados? Se está em ordem crescente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for aqui, ó, Ctrl C, e vou fazer o Ctrl V aqui, ó. Aí eu apresento só os 3 primeiros colocados. Então, vou colocar aqui, ó, printf, para informar o que é essa impressão, tá? Barra N, 3 primeiros colocados. Dou um barra N de novo, tá? E aí, aqui eu vou apresentar quem? Eu vou apresentar o vetor inteiro, tá? Vetor inteiro. E aqui só os 3 primeiros. Imagine que aqui fosse um vetor de prontuários. E aí eu ia classificar os alunos de acordo com o prontuário deles. Tá? Então roda aqui, ó. Opa. Tá lá, ó. Eu vou estar lendo o quê? 10 valores. Então vamos lá. 3, 6... Tá lá, o vetor inteiro é esse aqui, ó. 3, 6, 7, 9, tá. E os 3 primeiros colocados são só os 3 primeiros caras. Tá? Então aí, então nem sempre você vai até o fim? Nem sempre você vai até o fim. Depende do que você quer fazer. Tá? O que é uma varredura? Tá? Então aqui eu estou fazendo a impressão, ó. Apresentação de... Professor, Oi. dá para ir usando sempre o for? Sempre o for. Tá? Depois que você sabe a quantidade de elementos que você tem no vetor, pode usar o for à vontade. Tá? Por isso que eu falei que 99% das vezes você usa o for. Tá? Apresentando apenas uma parte. E se eu quisesse apresentar os 3 últimos elementos do vetor? Eu começaria da posição 7, 8 e 9. Então, eu colocaria aqui, ó, 7, começando em 7, e iria enquanto for menor que 10. Aí eu imprimiria as 7 últimas. Eu quero imprimir as 7 últimas de trás para frente. Então, vamos fazer lá, ó. Opa. Eu quero as 3 últimas de trás para frente. Faço, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui, ó,
é apresentando os 4 últimos agora. 4 últimos de trás para frente. Tá? Se é de trás para frente, eu começo aonde? Ah, eu começo no último elemento. Quem que é o último? Se é de 10, é de 0 até 9. Então, 9. Tá? Então, eu começo com 9. Enquanto ele for maior, então, 9, 8, 7, 6. Tá? Enquanto ele for maior ou igual ao 6, ele é dos meus últimos. Tá? E aí eu diminuo. Então, meu for começa em 9 e vai até o 6. Então, 9, 8, 7, 6. São 4 elementos. E aí eu vou diminuindo um a um. Então, se eu apresentar agora aqui, ó, vou rodar esse cara. O que vai acontecer? Digitar um valor. Então, eu vou colocar lá. Vamos colocar qualquer valor lá. Tá lá, ó. 8, 5, 3, 7, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Mesma ordem, ó. Os 3 primeiros colocados. Olha lá. 8, 5, 3. Os 4 últimos de trás para frente. 3, 2, 1 e 7. Olha lá. 3, 2, 1 e 7. Ah, professor, e se eu quiser achar o menor elemento aí? Opa, e agora? Bom, para mim achar o maior ou menor, ou qualquer coisa desse formato, eu tenho que passar por todos os elementos, não tem? Então, para passar por todos os elementos, a gente faz o quê? Um for. Tá? Então, de novo, vou fazer um for aqui, ó. Tá vendo que eu estou fazendo um monte de processamento e não estou preocupado com a leitura? Tá? Eu faço isso independente, ó. Então, eu fiz a leitura. Depois que eu fiz a parte da leitura, eu tenho todos os valores guardados. Aí eu posso fazer um for para resolver cada problema. Tá vendo que eu não estou incluindo coisas aqui dentro? Ó. Por quê? Porque eu tendo o vetor preenchido com todos os dados que eu preciso, eu consigo fazer análise sobre eles. Tá? No caso aqui, ó, eu vou achar o menor elemento do vetor. Apresentar o menor elemento do vetor. Tá? Se é o menor elemento, é uma vez. Se é uma vez, é no fim. Então, beleza. Ó, vou pôr no fim aqui, ó. Ctrl C, Ctrl X e vou colocar ele aqui, ó. Então, vou apresentar só o menor elemento. Tá? Então, tá aqui, ó. Apresentar o menor elemento do vetor e vou apresentar esse cara. Quem que é ele? Ah, vamos chamar ele aqui de menor, ó. Menor. Então, eu vou lá em cima, ó. Crio o menor lá em cima, ó, e vírgula menor. Agora tem aquele problema. O que eu posso jogar como menor? Ah, eu posso pegar lá, o menor número vai ser menos 32.000. Então... Não preciso mais disso. Por quê? Porque eu sei que o meu vetor está em memória. Então eu posso pegar um elemento desse vetor. Tá? Então eu falo assim, ó, o meu menor é o vetor, o que está no vetor na posição 0. Ah, que legal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou dizendo que o menor é o primeiro elemento. Agora eu comparo com os outros. Então, agora eu posso fazer assim. Ó. Olha que legal aqui. Se tá, o vetor... Valores, né? Perdão. Tá? Então, se os valores na posição I, que eu estou indo de 0 até 9, ó, ou seja, elemento é elemento do vetor, se ele for menor que o menor, ou seja, eu estou comparando elemento a elemento do meu vetor, se for menor que o menor, ele passa a ser o menor. Então eu faço aqui, ó, o menor passa a ser quem? O que está na posição I de valores. E olha que interessante. Então, ó, aqui eu não preciso mais verificar se é o primeiro elemento. Por quê? Porque quando eu fiz isso, eu estou pegando o primeiro elemento já. Tá? Então, eu pego o primeiro elemento, comparo, falo que ele é o menor, aí eu comparo o próximo elemento. Tá? Então, eu não precisaria começar de 0, eu poderia começar de 1. Por quê? Porque o 0 eu já peguei. Ó. Então, agora eu comparo com o 1. Depois eu comparo com o 2.
depois eu comparo com 3, depois eu comparo até com 9. E vou achando quem é o menor elemento. Então eu falo, ó, o segundo elemento, ele é menor que o menor? Se é, eu falo que ele é o menor. E aí, o terceiro elemento, o quarto elemento, o quinto elemento. E aí, no fim, eu apresento esse elemento que é o menor. Tá? Então, eu rodo lá, ó, run. Tá? Então, quando vocês for fazer exercício do vetor, eu falo assim, pessoal, considere que uma classe tem 40 alunos. Putz, 40 alunos. Toda vez que você cadastrar 40 alunos, vai dar dor de cabeça, né? Então, faz com valores menores, depois, na hora de entregar, você põe o valor que você quer. Então, vou colocar lá, valor, ó. Vou colocar lá o 4, o 8, o 9, o 1, o 18, o 35, o 6, o menos 3. Ah lá, esse aqui é um número bem pequeno, né? 8 e 19. Tá lá, ó. Eu apresentei o valor inteiro, o vetor inteiro, depois os primeiros colocados, depois os 4 últimos e, por fim, o menor elemento. Ah, professor, então eu posso fazer if, posso fazer for, pode fazer o que você quiser com o vetor, tá? O vetor é simplesmente uma variável que cabe várias coisas dentro dela. Então eu falo assim, professor, eu queria agora contar dentro desses números quantos são pares e quantos são ímpares. Ah, perfeito. Como que eu faço isso? Eu tenho que criar um contador aqui, ó. Então eu coloco assim, ó, conta par, tá? Que é 0, e conta ímpar, que é 0. Por que 0, professor? Porque eu não contei nada ainda. Os dois tem que estar com 0, tá? Aí eu venho aqui, ó, vou fazer mais um for lá. Vou fazer um for, vou copiar daqui, tá? Para não precisar ficar refazendo. Então aqui eu vou contar o for. Vocês estão vendo, ó, quando eu falo assim, eu quero achar o menor, o printf é fora do laço, porque é um elemento. Quando eu quero apresentar uma quantidade de elementos, você está dentro do for? Vocês estão vendo a diferença aí, ó? Então, quando eu quero vários elementos, é dentro do for. Quando eu estou fazendo uma contagem, fazendo uma avaliação para determinar um elemento, ele é fora do for, tá? Aqui eu vou fazer... Deixa eu copiar essa linha aqui também, para não precisar escrever de novo. Ctrl C. Vou colocar aqui embaixo, ó, apresentar a quantidade ímpares e pares, tá? Vem aqui, ó, vou varrer tudo, então ele começa do 0, tá? Então eu começo do 0 aqui. Bom, ou o número é par ou ele é ímpar, né? Certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó, se o valor que eu tenho lá no meu vetor, posição a posição, pegar ele e dividir por 2, o resto da divisão por 2, se for 1, é ímpar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, conta ímpar mais. Se não for, eu coloco conta par mais. Ah, professor, nem precisava ter 2. Se eu contasse o ímpar, eu subtraindo do total a quantidade de ímpares, eu tenho a quantidade de par. Perfeito. Melhor ainda, tá? Mas isso aqui é para mostrar para vocês que eu posso colocar uma condição aqui dentro. Só que isso daqui eu estou fazendo uma análise nos números e depois apresentando um resultado, tá? Então, ó, apresenta a quantidade ímpar de pares. Eu vou apresentar todos os pares? Não, eu vou apresentar só a quantidade. Então, se a quantidade é análise, então, análise eu não faço a impressão dentro do laço, eu faço a impressão fora do laço, tá? Então, aqui eu faço o quê? Eu mando imprimir o cara aqui, ó. Quantidade de números pares é igual a %d. E aí eu coloco aqui conta pares. Aí eu faço a mesma coisa. Vamos colocar um barra N aqui.
2/n aqui, para dar uns pulinhos. Ctrl C, V. Quantidade de números ímpares. Aqui eu não preciso pular. Duas folhas. Eu coloco aqui, conta ímpar. Tá? Então aqui eu consigo contar os pares e contar os ímpares. Certo? Isso foi feito aonde? Dentro do laço. Eu tenho que analisar todos os elementos? Tem. Então eu coloco do 0 até o 10. Ah, e se eu precisasse só metade do vetor? Então você põe até metade do vetor só. Tá? Mas no caso aqui eu quero fazer tudo. Então se eu rodar esse cara aqui, eu vou lá, eu tenho aqui os números, então eu vou digitar lá 12, 8, 5, 7, 6, 9, 2, 3, 4, 1. Tá lá, ó. O vetor inteiro, os 3 primeiros colocados, o número de trás para frente, apresentar a quantidade de ímpares e pares. Está aqui, ó. Pares 5, ímpares 5. Olha que coincidência, né? Na verdade, não é tanta coincidência assim, não. É comum. Tá? Ah, professor, e se eu quisesse apresentar somente os números pares? Opa! Eu não quero contar, eu quero apresentar. Se eu quero apresentar, a impressão é dentro do laço. Então, eu vou pegar a cara aqui, ó. Vou pegar de novo esse cara aqui. Ctrl C. Eu vou colocar... Aqui não posso colocar esse monte de barra, não. Deixa eu tirar essa barra aqui. Vou pôr barra aqui. Tá? E aqui eu vou colocar um barra simples também. Não ficou legal, não. Tá? Agora, ó, vou apresentar... Vou pôr um barra aqui para dar um alto salto. Apresentar... somente os números pares. Somente os números pares. O que eu faço agora? Bom, agora eu estou analisando o quê? 1 a 1, né? Aqui eu vou barra, né? Eu vou analisando 1 a 1 e vejo se é par. Quando que é par? Ah, ele é par quando? Quando for igual a 0. Tá? Então, se é igual a 0, eu mando imprimir o número. Printf. Vou dar um %d, espaço, vírgula, os valores na posição i. O que eu fiz aqui agora? Vou na primeira posição, pego o primeiro valor que eu guardei e pego o resto por 2. Se for 0, eu imprimo. Se não, não faço nada. É 0 o segundo? Não. Terceiro, quarto, quinto, sexto, até o fim. E aí eu consigo apresentar somente os números pares. Ah, professor, tá chato ficar digitando. Tá chato mesmo. Então, vamos gerar os valores. Tá? Então, aqui eu vou deixar guardado aqui a leitura, tá? Vou comentar ele aqui. Edit. Meu mouse está hoje travando, hein? Tá acabando bateria. Comente. Tá? E vou fazer o que aqui? Eu vou fazer um laço para gerar os números. Vocês lembram como gera número aqui? Ctrl C. O rende. O rende, exatamente isso. Vou colocar um comentário aqui para vocês não se perderem depois. Gerando os números de forma aleatória ou randômica. Tá? Para isso aqui, eu preciso fazer o quê? Na verdade, eu vou colocar só aqui, ó, gerando os números do vetor. Ah, professor, agora eu posso fazer um vetor de 1000. Pode fazer um vetor de quanto você quiser. Tá? Fica à vontade. Já que você não vai ter que digitar nada, muito menos eu. Tá? Então, aqui dentro, o que eu faço? Ó? Eu falo valores, recebe, rend. Ah, eu quero entre 0 e 100 só, entre 1 e 100. Então, eu coloco lá, ó, percent 100 mais 1. Ou seja, aqui ele vai gerar de 0 a 99 e eu somo mais 1 de 1 a 100. Beleza, tá? E lembrar de colocar aqui, ó, um srend, tá? Srend para que gere números diferentes todas as vezes, tá? Srend de quem? De time
time null. Deixa eu conseguir colocar esse cara aqui. Vamos ver se ele vai já chiar. Pedir para me colocar um cara a mais aqui. Olha agora aqui, ó. Agora ele já era automático, ó. Tá? Então ele gerou esses valores aqui, tá? Os 3 primeiros colocados ele colocou aqui, os 4 últimos de trás para frente. O menor valor gerado foi o 4. O número de pares é 6, o número de ímpares é 4 e é apresentar somente os números pares. Está aqui, ó, 72, 70, 72, 4, 28 e 74. Que são esses caras aqui. Se eu rodar de novo aqui, os números vão ser diferentes. Olha lá, os números serão totalmente diferentes. E aí o menor é 1. Olha que beleza, hein? Um par só foi gerado, o resto são todos ímpares. Olha que legal. Beleza, pessoal? Entenderam aí como brincar com o vetor? Por mim tá tranquilo. Aqui também. Agora, ó, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um outro exercíciozinho. Tá? Só uma dúvida. Se eu colocar, tipo assim, valores normal, tipo, ele imprimiu o vetor inteiro? Não imprime nada. Ah, tá. Ele imprime a posição do vetor na memória. Entendi. Tá? Vou dar um new file aqui. Pode main. Salvar esse cara aqui. Vetores. Tá, aqui é lendo o cara. Vamos chamar aqui de vetor de caracteres. Tá? Bom, esse exercíciozinho aqui, eu vou fazer o seguinte. A gente vai trabalhar com duas coisas. Ler caractere e trabalhar com vetores, mas sem saber quantos elementos vai ter lá dentro, sabendo somente a quantidade máxima de elementos que a gente vai ter dentro do vetor. Tá? Então, o primeiro passo aqui, ó, eu vou fazer ler pensar numa coisa aqui. Ler a classificação do usuário dentro do sistema acadêmico, tá? Aonde pode ser o quê? O usuário pode ser A e de estudante, tá? Pode ser P de professor, ou ele pode ser T de técnico ADM, administrativo. Então eu quero que você faça isso aqui. Então, quantos usuários tem? Não sei. Eu sei que num campus do instituto pode ter no máximo 200 pessoas para entrar nessa palestra aqui. Faz de conta que é uma palestra, tá? Então, dentro da sala cabe 100 pessoas. Então, vamos fazer assim, ó. Analisar, vamos pensar assim, analisar o público de uma
palestra com capacidade máxima de 100. Então, você sabe que no máximo pode ter 100. Mas quanto vai ter, não sei. Tá? Pode ter uma quantidade qualquer de pessoa. Vai ter no mínimo uma, senão nem tem a palestra. Certo? Então, quando eu não sei quantos elementos tem, eu faço o quê? Uso for? Não. O do while, né? Exato, eu vou usar o do while. Por quê? Porque eu sei que vai ter ao menos um, só que eu não sei quantos realmente vai ter lá dentro, tá? Então, eu faço lá um do while, tá? Eu vou fazer enquanto... eu vou falar que aqui, se for diferente de EP e T, ele vai fazer, enquanto for EP ou T, ele vai fazendo. Então, se... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um caráter. Vou puxar. Vou criar o vetor, né? Pessoas. Tá? De 100. Vai, professor. Você colocou 100, mas e se tiver 30 só? Ah, tá. Então agora eu tenho que contar realmente quantas pessoas tem lá dentro. Tá? Então aqui, antes de fazer o do while, eu vou fazer de uma forma mais simples, só para vocês entenderem, tá? Que a gente tem duas coisas diferentes. A gente tem o tamanho físico. Vou colocar aqui, ó. 100 é o tamanho físico. O que é físico, pessoal? Tamanho físico é a quantidade de espaços reservados, tá? Quantidade de espaços reservados. Tá? Reservados não, alocados. Alocados. Então, 100 é o tamanho físico. Então, só cabe no máximo 100. Tá? Mais que isso não cabe, acabou. Certo? Aí, eu tenho outro cara que é a quantidade que eu realmente estou utilizando do vetor. Tá? Mas eu preciso controlar esse cara, certo? Então, eu posso colocar um valor inteiro aqui, ó, que é o tamanho lógico, tá? O que é o tamanho lógico? Quantidade de espaços utilizados do vetor. Ah, então significa, eu tenho 100, mas eu posso usar 30. Perfeito, eu posso usar 30. Tá? Então imagine o seguinte, a palestra começou, foi entrando pessoal, entrou todo mundo. Você conhece todo mundo, então você sabe quem é professor, quem é estudante, quem é técnico administrativo. Você vai lá e olha na sala, fala aquele estudante, técnico, professor, estudante. Então você já sabe quantas pessoas tem, você contou. Ou então você passou uma lista de presença e veio lá o nome da pessoa e o cargo, o que ela é, o nome da pessoa, o que ela é, o nome da pessoa, o que ela é. Então você pega a lista, você vê a quantidade, o número lá, tem 30. Tá? Então aí eu consigo saber quantos eu tenho. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, um printf falando assim, qual a quantidade de pessoas na palestra? Ah, eu sei por quê. Porque eu tenho uma planilhinha lá, na verdade, uma lista de presença, aonde a pessoa colocou o nome e o que ela é, se é professor, estudante ou técnico administrativo. Então, eu tenho o tamanho, lógico, ou seja, eu tenho quantas pessoas entrou na palestra. Então, aqui eu vou perguntar para ele, ó, scanf, %d, vírgula, qual o tamanho lógico, ou seja, quantas pessoas tem lá dentro da minha sala. Opa, nossa, agora errei bonito, hein? Vírgula. Tá? Então, o tamanho lógico é realmente o espaço usado, o espaço que tem valores lá dentro. Tá? Então, agora, eu não vou fazer um for até 100. Por quê? Porque o 100 é todos os espaços, é o máximo. Mas se entrou só 30, eu vou só analisar os 30 primeiros.
tá? Então agora, ó, o meu for não está mais baseado no tamanho físico. Ele está baseado em quem? No tamanho lógico, tá? Ou seja, o quanto está sendo utilizado do meu vetor, tá? Então eu coloco lá o for, o i começa em 0, ponto e vírgula. Enquanto o i for menor que o tamanho lógico, ou seja, eu só vou analisar aqueles valores que eu guardei lá dentro, tá? Ou seja, a quantidade de pessoas que eu sei que realmente entrou dentro da minha palestra, tá? Aí, então, eu peguei a lista lá das pessoas, olhei na numeração, tem 25. De 100, que é o máximo do tamanho da sala, só tenho 25, ou seja, o meu tamanho lógico, os dados que eu vou analisar vão ser 25, eu não vou ter que analisar até o 100. Por quê? Porque dos 25 para frente não tem mais nada, tá? Então aí o meu laço é só até onde eu preciso, até onde eu vou trabalhar, tá? E aí o que eu faço? Digite, vou dar um printf aqui, printf, digite. Ui, caramba, tá difícil, hein? Digite P para professor, vírgula, E para estudante e T para técnico administrativo, T técnico ADM, tá? Então, eu estou fazendo com que a pessoa saiba o que ela tem que digitar. Ah, professor, se ela digitar coisa diferente disso, você pode fazer uma validação? Posso fazer uma validação, tá? Mas eu não vou fazer agora não. Quem faz é você. Para validação a gente usa sempre quem? Do while, tá? Enquanto ele digitou coisa diferente de P, E ou T, faz de novo, até digitar corretamente, tá? Mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Porque senão a gente perde muito tempo. E eu vou guardar onde? Em pessoas na posição I. Beleza. Então, a pessoa vai digitar, quem estiver cadastrando as pessoas, ela vai digitar aqui P, E ou T. Tá? Eu vou colocar até assim, eu vou colocar essa Ctrl X, esse carinha fora aqui, para ficar mais legal. Tá? Então a pessoa vai digitando lá a quantidade e vai embora. Vai digitando P, E ou T, P, E ou T e vai embora. Tá? Bom, agora aqui, ó, eu posso pegar e fazer um forzinho aqui, um for. Tá? Sempre trabalhando até o tamanho lógico, tá? Mais. E aí, eu vou fazer aqui dentro uma contagem de professores, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, int contagem conte prof, que é igual a 0. Então, tem 0. Aí, eu vou fazer a análise aqui, ó, de professores. Então, se a pessoas na posição I for o P maiúsculo, tá? Eu vou só trabalhar com P maiúsculo. Então, conte prof mais. Tá? Aqui eu vou dar um printf para contar, para indicar quantos professores. A quantidade de professores na palestra foi %d. Tá? E aqui eu vou colocar o conte prof aqui. Certo? Ó. Então, agora eu estou trabalhando com um pedaço do vetor. Tá vendo? O pedaço que tem dados. Então, eu pedi quantos tem, pela lista ele foi lá e leu e viu. E aí depois eu fiz o quê? Eu pedi um a um, para que a pessoa digite o que é cada um desses caras que entrou. E por fim, eu vou contar a quantidade de professores e apresentar aqui. Tá? Então vamos lá, vamos executar esse cara.
Estádio não. Faltou o I aqui, galera. E vírgula. Tá lá, ó. Qual a quantidade de pessoas na palestra? 5. Digite P, E ou T. Eu vou colocar lá um professor, um estudante, um técnico, outro professor, outro técnico. Poxa. Ver o que eu fiz de errado aqui na minha lógica aqui, tá errado. Ah. Cinco. P, 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 E, isso. Poxa. Uma falha aqui, não é? Ah, Maria. Professor, o for tá certo ali? Tá errado. Opa, perdão, pessoal. Só que eu tô tão animado aqui. Claro que tá errado. Ah, eu e o contador, eu tô usando tamanho lógico como contador. Ó a caca aí. Quantidade de pessoas, 5. Ah lá, P, E. Ué, professor. Mas pulou tudo isso? O que aconteceu? Bom, Você digitou o E, né? oi? O E não. Não, O E pode ser, não tem problema. Mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi o seguinte: o Enter também é contado. Tá? Porque ó, o scanf, eu vou mostrar aqui, ó, vou colocar um printf aqui para vocês, só para vocês verem o que acontece. Printf digitou. Tá? Como você usa o %C, ele lê um caractere. Então, você digita o caractere, dá Enter, ele lê 2 caracteres. Tá? Então, se eu rodar esse aqui de novo, ó, só para mostrar para vocês. Hoje está difícil, hoje a cabeça não está muito boa, não. Printf. O mouse não está bom, nada está funcionando direito hoje. Tá aqui, ó, a quantidade de pessoas na palestra. Vamos colocar 6 aqui. Olha lá, tá vendo? Ó? O que aconteceu? Ele já pulou uma vez. Por quê? Porque quando eu dei Enter aqui em cima, ó, o que ele fez? Ele pegou o meu Enter e ficou no buffer do teclado. Então, o primeiro %C, ele pegou o Enter. Depois fez de novo, pediu o outro. Ó. Aí eu digitei lá, E. Ele vai pegar o E e pegar o Enter também. Olha lá, de novo, ó. Tá vendo? E aí, quando eu digitei o E 2 vezes, ó, ele já tá indo embora. Então, já leu 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele fez caca em tudo, tá? Ah, o que tem que fazer, professor? Ah, Professor, esse aí é aquele detalhe lá do espaço? exato. Assim, né? Isso. É exatamente isso. O que acontece? Quando você digita um caractere da Enter, ele vai ler 2 caracteres, tá?
Então, uma saída é assim, a outra saída é usar o fflush stdin. O que o fflush stdin vai fazer? Ele vai limpar o buffer, ou seja, esse enter que ficou lá, ele vai descartar, tá? Então, se eu rodar agora de novo, ó, eu vou digitar lá, ó, quantidade de pessoas na palestra, 10. Só 5 só. Tá lá, ó. Ele passou uma vez aqui só. Por quê? Porque o fflush tirou o enter que estava guardado. Aí ele vai colocar lá, ó, professor. De novo, ó, aluno, estudante, outro professor, outro estudante, outro estudante. Já leu 5. Agora ele tem aqui, ó, quem foi à palestra foram 2, tá? Então, bastante atenção na hora de fazer leitura de caractere. Colocar sempre antes do seu scanf um fflush. Tá? Para quê? Para que eu limpe a memória, limpe o buffer do teclado de coisas que tem lá, dos enters que tem lá. E aí ele vai poder funcionar certinho. Então eu posso vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl X. Deixa eu tirar esse cara daqui. E vou colocar aqui embaixo, ó, só para mostrar para vocês isso daí. Olha lá, então se eu rodar agora, ele faz essa análise. Ele vai fazer bonitinho, por quê? Porque eu estou limpando o buffer do teclado. Então, qual a quantidade de pessoas na palestra? Eu vou colocar lá 5 pessoas. Aí você é professor, é estudante, é técnico administrativo, é outro técnico administrativo e outro estudante. E aí eu tenho que a quantidade de professores na palestra foi 1. Uma outra coisa interessante, eu falo assim, qual o percentual de professores que participou da palestra? O que é o percentual, pessoal? Para você calcular isso daí, você pega o total e divide pelo parcial, tá? Como assim? O parcial dividido pelo total. Então, ó, o percentual de professores foi percent D. Deixa eu pôr barra N aqui. Tá? Quando você quer calcular percentual, você não pode pôr percent D, você tem que pôr ponto 2F. Por quê? Porque qualquer percentual gera números reais, tá? Porque você está fazendo uma divisão. Então eu sei que o percentual, o que é? Eu pego a quantidade, o parcial, ou seja, a quantidade de professores do total e divido pelo total de alunos, que é quem? O tamanho lógico. Tá? Então eu divido o parcial pelo total e aí aqui para ficar legalzinho eu multiplico por 100 para ficar em percentual, tá? Senão vai ficar 0, alguma coisa, porque esse daqui vai ser sempre menor que esse, tá? Vai ser entre 0 e 1, mas se eu multiplicar por 100 vai ficar entre 1 e 100, tá? Então, lembrar, percentual, você quer calcular, se divide o parcial pelo total, multiplica por 100. Então, se eu rodar aqui, tem que pôr ponto e vírgula, não pode esquecer. Professor, se eu quiser apresentar o símbolo lá do percentual, eu coloco ali antes das aspas, né? Só que põe 2, assim, ó. Tá? Se pôr um só, ele gera erro. Beleza. Tem um printf errado aqui. Tá? Printf. Tá lá, agora eu vou colocar aqui qual a quantidade de pessoas na palestra. Vou colocar 5 de novo. É um professor, estudante, um técnico e outro estudante. Tá? Ai, caramba.
Tá? Então ele achou que foi 1 e a percentual de professores é isso aqui. Aqui, pessoal, eu tenho que transformar isso daqui, fazer com que esse cara aqui seja uma divisão. Quando a gente põe float aqui na frente, então vamos fazer bonitinho, vai, tá com preguiça, vamos fazer assim. Cria uma variável float aqui, que é o percentual, tá? E o percentual eu calculo só lá no fim, antes de apresentar. Então, o percentual é o quê? É esse cara aqui, vou copiar de lá. Tá? Quando eu quero fazer com que essa divisão seja real, eu coloco um float entre parênteses na frente. Então ele vai falar, ó, faça essa divisão de forma real. E depois multiplique por 100. Tá? Então se eu rodar agora aqui, ó, ele vai mostrar lá quantidade de pessoas, 5, professor, estudante, técnico e estudante. Tá lá, ó, percentual de professores foi 20%. Nossa, que número grande, né? Foi um professor só. Depende do número de pessoas. Beleza, pessoal?